Muito bom dia a todos, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. O tema de hoje é Brilhando no Mundo. E eu estava pensando, porque eu sempre penso nas palavras de um jeito meio esquisito. Então, as pessoas falam uma palavra e pensam no significado normal, e eu fico viajando na minha cabeça. Brilhar é uma coisa que não faz sentido se não tiver o contrário, né? A gente fala que brilho é um termo bem especial para falar que coisas são boas, uma joia que é muito brilhante, os olhos de alguém estão brilhando em algum momento. Mesmo o chão, que é uma coisa suja, a gente fala assim, nossa, né? Limpou agora, está brilhando. O brilho a gente chama de algo positivo, de algo especial, mas é porque é algo diferente. Não algo que costuma ser feito, mas algo que tem um contraste específico. O brilho ele é especial por causa do contexto que ele está envolvido. O chão ele só é chamado de brilhante quando a gente sabe que tinha um outro, ou ele antes não estava, normalmente ele é sujo. A joia só é bonita com polimento porque no diamante bruto, por mais raro que seja, ele é só uma pedra. Se você pegar um pedaço de vidro e polir como se fosse um diamante, vai ficar muito bonito também. O brilho talvez fez mais diferença do que a própria joia no caso. E a glória de Deus, ela brilha maravilhosamente no meio da sua criação, e isso também é cheio de contraste, cheio de diferencial, que é chamado de Deus no nosso meio. Mas se a glória de Deus é Ele ser quem Ele é, a glória de nós pessoas, nós humanos, também temos que é brilhar nesse mundo conforme o que nós fomos chamados a ser por Deus. E, bom, o problema do contraste é que ele sempre tem esses dois aspectos. Para alguma coisa brilhar, ou para eu perceber que está brilhando, eu tenho que ter consciência do que não está. Se eu pensar em alguma coisa que brilha no meio do mundo, eu penso no que também não brilha. E no nosso mundo tem muita coisa que talvez tem sujado, muita coisa tem poluído, tirado o lustre que, né, quando a gente encara as situações da vida. E eu não sei se para todos aqui tem sido percepções assim, mas às vezes ouvir notícia demais ou a gente ficar constantemente com essa mentalidade de falar desse jeito ou até de murmurar pessoalmente, nossa, né, as coisas estão assim. Ontem a gente estava, eu estava conversando com o Theo que estava bem quente, a gente não esperava que fosse fazer tão calor no lugar onde a gente estava. E daí a gente falou, nossa, estava quente, né? Aí depois daquilo eu só fiquei pensando, nossa, está quente, está quente. Aí eu comecei a ficar meio mal por dentro, assim. Eu falei, caraca, né? A minha palavra começou a me afetar mais do que o calor ao meu redor. As circunstâncias que a gente vive são o contexto que a gente está. A sujeira que está lá no chão já estava antes, mas se eu olhar para a parte suja e não olhar para o brilho, é assim que o meu olho vai reagir e é assim que o meu coração vai absorver isso depois. O que nos contraria disso é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem de Deus e dele vem o brilho, dele vem a glória. Então, isso é o que nós vamos ver nessa manhã, meditando na carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta, ela é bem curta, e eu acho que das cartas da Bíblia, talvez ela seja a que tem o tema mais claro para a gente ver. Não foi intencional a piada, mas é mais claro, né? Mais brilhoso. Desculpa. Essa carta os estudiosos chamam de a carta da alegria, porque esse é um incentivo constante que Paulo fala, repetitivamente até, com poucas palavras que você podia, o papel era um recurso não muito barato na época, e ele ainda fez questão, às vezes, de repetir a frase 2 vezes em sequência, se alegrem no Senhor. Novamente ele diz, se alegrem. E esse é o testemunho que ele tem. Paulo, ele estava na prisão nesse momento, ele não estava passando por coisas boas e nem a igreja. A igreja estava passando por circunstâncias complicadas e é nesse momento que ele faz esse apelo. Completem a minha alegria. Ajam de uma maneira específica, não por causa das circunstâncias, mas por como vocês se portam em relação ao mundo que vocês estão envolvidos. O mundo que Paulo estava era muito limitado, era dentro da prisão, e lá ele conseguiu, de alguma forma, dar esse testemunho. Mais impressionante do que escrever uma carta dentro da prisão é ter essa perspectiva de que a alegria no Senhor era o que mantinha ele. E a gente vê aqui, então, nessa carta... Bom, eu vou, antes da gente fazer a leitura do texto, comentar um pouco mais. Quando a gente,
né, eu comentei que ele faz o apelo de completar a alegria, e isso é necessário uma atitude. Completar algo é uma ação ativa. E atitudes só existem se a gente tem motivação. Eu só faço uma ação se eu tenho um porquê de fazer essa ação. Se a gente não tem o ímpeto no interior que nos move a agir, que não seja por inércia ou por hábito, a gente não tem essa vontade, a gente não consegue fazer. Ou se a gente fizer, não tem valor no que a gente faz. Hoje, pela manhã, normalmente o pastor Joel ou outras pessoas estavam varrendo ali a entrada, e daí eu pensei, bom, não tem ninguém, a gente está com tempo, eu vou fazer essa tarefa aqui, que é por Jesus. Aí justo no dia que eu fui, ontem choveu e estava cheio de lama. Aí eu pensei e falei, nossa, talvez eu desisto, porque eu não fiz o compromisso com ninguém, ninguém sabia que eu ia tentar, né? Aí eu virei assim, daí eu voltei, tá? Daí Deus tocou e eu não desisti. Mas a lama me deixou bem chateado. Eu pensei que eram só algumas folhas, eu fazia um ventinho, ele já varria sozinho, né? Mas o ímpeto do meu interior foi o que precisou trabalhar, porque a sujeira estava igual, a vassoura estava igual, o tempo estava igual, as circunstâncias eram as mesmas. Não das mais brilhantes, na verdade, mas o ímpeto do meu interior teve que mudar. Se a gente não tem motivação para uma ação pequena ou até para ações grandes, acordar de manhã para ir trabalhar, se eu não tenho porquê trabalhar, talvez eu nem vá, né? Mesmo se o porquê for gosto, né? Tem gente que faz o que faz, por mais que os recursos não sejam abundantes, porque tem paixão em relação a isso. Nós servimos a Deus nos ministérios, nós envolvemos tudo o que nós fazemos por motivação interior. E esse anseio sempre tem um balanço. O anseio que eu tenho por fazer o que eu faço, até porque nem tudo que eu faço é motivador, junto com o desgaste natural que nós temos. Fisicamente, a gente passa o dia acordado, trabalhando, a gente vai ficando cansado. Emocionalmente também, a gente vai lidando com coisas, como eu comentei, às vezes notícias, às vezes pesos, às vezes desgastes cumulativos de muito tempo, e essas coisas afetam a nossa motivação. Quando Paulo diz que nós devemos completar a alegria dele, que nós devemos nos alegrar, ele não está falando sobre uma coisa que nós temos que sentir do momento que nós estamos, mas algo que nós fazemos em relação à situação que estamos e por isso nós vivemos alegremente. Então, primeiro vem a motivação e depois vem o resultado. E aqui a gente lê nesse trecho de Filipenses, capítulo 2. Vou ler na NVI. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois a Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aqui Paulo está fazendo esse apelo, começando pela salvação, porque esse é o primeiro passo de alguém que vive a vida em Jesus Cristo, é a salvação. E colocar a salvação em prática, ele fala, coloquem em ação essa salvação. A nossa salvação não é o nosso motivo, é o nosso estado atual. Não fomos nós que fizemos, Deus que fez em nós, isso é o que aconteceu. O nosso motivo é o Deus que fez a salvação e a nossa prática é a nossa resposta. E Paulo diz que tem um jeito muito específico de fazer isso. Não é qualquer atitude que vai ser uma atitude que vai completar a alegria, não vai ser qualquer atitude que vai ser uma atitude de zelo para com Deus, mas é uma atitude com temor e tremor. Aqui, temor e tremor, ele está falando sobre reverência, mas a reconhecimento de quem Deus é no nosso meio. Quanto menos eu entendo a majestade de Deus, menos eu entendo o valor que é eu fazer as coisas para Ele. Isso vale com qualquer relacionamento que tem. Se eu não sei a pessoa com quem eu estou falando, qualquer elogio que eu disser não vai ter valor algum. Imagina que eu nunca tenha visto o Theo na minha frente, eu falo, nossa, essa roupa ficou muito bem em você hoje. Eu não faço ideia como é a aparência dele. Se eu sei como ele é, eu falo, nossa, esse elogio tem mais valor. E não apenas para elogios, qualquer ação que nós temos nos nossos arredores fazem mais diferença quando a gente conhece o outro lado. Quanto mais você conhece Deus, mais você desenvolve um temor que vem do nosso interior e não algo que a gente faz por obrigação ou alguma resposta artificial em relação a Deus. É a compreensão de que Deus não apenas é nosso Salvador, mas de que Ele é soberano sobre a existência. E daí eu volto para a parte que eu tinha colocado antes. Isso, de novo, é o que a gente tem que fazer, mas qual é a motivação? E a gente vê aqui na continuidade desse texto, né, no que eu já li, desculpa, ele fala, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer
como realizar. Deus, ele efetua em nossas vidas o querer e o realizar segundo a vontade dele. Não é apenas ele faz uma máquina acontecer, ele dá uma direção específica para isso. Deus, ele gera a motivação que nos falta às vezes para acordar, para falar empolgante, para tentar algo diferente, para olhar para a direção dele. A motivação só vem do Senhor e do nosso relacionamento, que é a partir disso que a gente reage. Assim como se alguém oferecer um presente para outra pessoa, que tenta preparar com mais carinho, talvez uma comida mais caprichada que faça em algum dia, alguma surpresa para alegrar o dia de alguém. O mesmo sorriso que você dá de manhã com a primeira pessoa que você encontra, o valor disso é definido pelo relacionamento. Quanto mais proximidade, intimidade você tem com alguém, mais o mesmo gesto que qualquer outra pessoa possa fazer, vai ter um significado mais valoroso, vai ter uma motivação mais genuína, e isso vai afetar também a prática. Todas essas coisas acontecem e se Deus efetua em nós o querer, Ele gera essa motivação. Isso precisa vir através também do nosso relacionamento com Deus. Se eu não conheço quem Deus é, por mais que Ele gere talvez algum querer em mim, eu não vou reagir porque eu não sei quem Ele é. A gente precisa relacionarmos com Deus. Isso não é só a adoração que a gente tem, o culto que a gente presta a Deus. O relacionar com Deus é o nosso diário, nossas orações, não apenas de lamento, de clamor, mas orações como se a gente conversasse com alguém, de relacionamento, de conhecer mais do caráter de Deus, através da sua palavra, através do contato com a igreja. A nossa vida na fé é o nosso relacionamento com Deus. Isso por si só é a nossa motivação e não nossas obrigações. A gente tem o ponto de partida, que é o nosso dia a dia na fé, com a igreja, mas também no nosso pessoal com Deus. Todas essas coisas são, se vêm de Deus, elas são boas. Mas a gente vê aqui também que Deus não apenas efetua em nós o querer, Ele efetua em nós também o realizar. E essa realização que Deus traz, a realidade, segundo a sua vontade, mas também segundo a sua força e segundo o seu poder. Porque da nossa parte não é muito que a gente pode fazer para falar a verdade. Talvez eu possa falar alguma coisa incrível para alguém e fazer o dia de alguma pessoa, mas isso não vai mudar a situação que o mundo se encontra. Se eu for olhar, para o chão que está sujo, alguma coisa que eu vou limpar, o máximo que eu consigo é limpar um quadradinho aqui da igreja e é isso. E quando a gente olhar, o chão ainda está completamente assim. Da nossa parte não tem possibilidade da gente mudar o cenário que a gente está envolvido, mas da parte de Deus tem. Se Ele efetua com o seu poder e com a sua força, isso, boa notícia, não é por mérito nosso, não vai desviar o nosso coração do olhar que nós devemos ter. E também não é por acaso ou por sorte, significa que tem uma maneira certeira de nós encontrarmos com o realizar de Deus. E esse efetuar de Deus, Ele vai realizar cada vez mais. Se o querer é segundo o nosso relacionamento, o realizar é segundo o nosso apego em relação à verdade de Deus. E a verdade de Deus a gente conhece através da sua palavra. Quanto mais a gente se apega à palavra, e aqui eu estou falando a mesma coisa quando a gente lê na Bíblia, obedeçam os mandamentos. É a mesma coisa. Obedecer os mandamentos não é simplesmente uma lista de tarefas que eu tenho que fazer, mas o apego à verdade de Deus, e se isso é real na minha vida, eu quero seguir de acordo. Se Deus ele espera de mim algo, eu quero corresponder isso. E isso já é o realizar de Deus em nossas vidas, porque da nossa parte não teria bondade. Está escrito que todos somos pecadores, mas o Espírito Santo nos convence do contrário. Nos gera não apenas a motivação, mas tornar isso em realidade. Eu estava pensando nos nossos ministérios. Às vezes tem tantas dificuldades, a gente tem várias lutas, e de vez em quando a gente compartilha, e a gente fala, nossa, a gente tem vários instrumentos e nem sempre a gente tem todos os instrumentistas. A gente está com algumas atividades ou teve algum problema nos equipamentos e tem coisas que se tornam barreiras no nosso dia a dia. E, às vezes, quando a gente pensa no peso que tem, eu estou usando o Ministério de Louvor como exemplo, mas de qualquer tarefa que a gente faz em relação a Deus, olhando pela perspectiva das durezas que a gente encontra, o realizar de Deus, por mais que alguma coisa esteja sendo feita, não é pela via do Senhor, não é pela via de adoração. Se a gente não começa pela motivação, a gente não tem o realizar correto também. Se não tem o querer de Deus, não é o realizar dele que está sendo nas nossas vidas. O nosso ministério não é sobre as nossas atitudes, mas sobre a disposição do nosso coração.
o seu trabalho no dia a dia, o seu acordar, a sua oração matinal, a sua disposição para Deus, o seu chamar de cristão com o apelido de Jesus Cristo, não tem valor se não for por Jesus Cristo. E eu acabei de perceber, talvez eu gastei bastante tempo, isso era só a introdução da parte do texto que Paulo vai falar. A nossa motivação e o nosso realizar, na verdade, é só o começo. É o enunciado da pergunta, o título do artigo. E Paulo ele fala como essa prática é. Isso nos ajuda bastante, porque o como de lá atrás, por mais que em formas muito diferentes, tem os mesmos fundamentos para hoje. Isso é uma coisa que nos ajuda, porque pensar conceitual nem sempre traz no dia a dia. Paulo ele fala que nós temos que brilhar, na sequência desses versículos, a partir do versículo 14, façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. A primeira instrução que Paulo coloca aqui é: façam tudo sem queixas e nem discussões. E aí eu fiquei pensando nesse meu hábito de, às vezes, alimentar as minhas dores com queixas e discussões, que são muito diferentes de lamentar diante de Deus. Porque o lamentar diante de Deus alivia o nosso coração, mas o se queixar diante de nós mesmos ou outras pessoas, pelo contrário, alimenta o nosso olhar em relação à sujeira que não brilha. Ele fala que a gente tem que fazer as coisas sem queixas e discussões para nos tornarmos puros. E não que a gente, porque é puro, faz sem queixa e discussão. A gente pode se moldar, a gente pode ter passos a tomar para ir em direção à santidade e ao exemplo, né, irrepreensível em relação a outras pessoas, a ser exemplar como filhos de Deus que somos de fato. Ele está falando uma afirmação: nós somos filhos de Deus no meio de uma geração corrompida e depravada. Paulo está dizendo que ele sabe muito bem o contexto que a gente está. Ele sabe muito bem o estado do chão que a gente precisa limpar, e ainda assim ele diz: comecem sendo irrepreensíveis, comecem fazendo sem queixas, sem discussões, porque vocês vão brilhar como estrelas no universo. Outras versões da Bíblia vão colocar: vocês vão brilhar no mundo. A palavra lá em grego está escrito: vocês vão ter brilho no cosmos. E cosmos é uma palavra que pode ser usada de várias maneiras, para falar de mundo, como a gente fala assim, nossa, né, as coisas do mundo por aí que eu tenho ouvido falar, ou até falar do planeta em si, ou cosmos também pode se referir ao universo. Por isso que as traduções ficam esquisitas, mas o contexto é o mesmo. Algo brilha em meio a algo maior, aonde está envolvido. Se o céu é todo escuro, e antes, talvez, de ter o conhecimento, eles não poderiam navegar sem o sol para guiar eles, de noite eles aprenderam que as estrelas também guiavam. Se alguém estava lá em algum lugar sem iluminação de lâmpadas, a lua e as estrelas, se a gente for olhar, na verdade elas brilham bastante. Dá para você andar. As estrelas não dá para ver de dia, porque tem sol, né? Se o céu está limpo, a gente não enxerga nada. Mas no meio da escuridão, as estrelas têm o seu papel. O chão sujo só tem necessidade de nós sermos irrepreensíveis dessa forma, brilhando a glória de Deus, só tem diferencial porque o chão está sujo. Se não fosse assim, tudo seria brilhoso, talvez como as ruas de ouro no céu, por isso assim é descrito. Tudo está cheio da glória de Deus, e lá não tem mais a questão do diferencial. Na eternidade, a gente tem a questão apenas da adoração. Nós não somos irrepreensíveis porque não erramos, nós somos nós diante de Deus, mas aqui nós temos que pensar no contexto que estamos envolvidos. Se eu não conhecer a sujeira do meu lado, se eu não entender que esse mundo precisa de Deus, não vai ter a urgência no meu coração. Não é apenas olhar para o Senhor, mas depois de olhar para o Senhor, ver quão diferente é o nosso dia a dia. Paulo fala que brilhar como estrelas no universo, retendo a palavra da vida. E esse é um termo interessante. Paulo ele fala de várias maneiras sobre a palavra de Deus, e normalmente quem fala sobre palavra da vida é João. O
O discípulo amado de Jesus, ele falava muito sobre o reino de Deus no aspecto da vida eterna. Jesus é aquele que traz vida, Jesus é aquele que te preenche, Jesus é aquele que te dá esse ímpeto, essa motivação que torna a nossa vida um tempero completamente diferente que a gente faria por conta própria. Mas aqui Paulo não consegue não usar uma linguagem dessa forma para falar de alegria, porque só existe alegria quando tem vida nas nossas vidas. A palavra de Deus não é simplesmente um conceito, um conteúdo que nós temos, é uma palavra cheia de vida. Está escrito... Oh, nossa, eu saí do arquivo, desculpa. Está escrito lá no Evangelho não, né? Na primeira carta de João, no capítulo 1. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e agora nos foi manifestada. A palavra da vida foi manifestação de Deus para nós, isso é a vida eterna, isso é também o que nós proclamamos. Paulo coloca da maneira que isso é o nosso fundamento, a gente brilha segurando firme. É como se a gente tivesse que fazer alguma ação enquanto a gente se segura firme em alguma coisa. Se eu vou tentar limpar o chão e eu não segurar firme na vassoura, talvez ele não vai ser limpo. A palavra da vida é o nosso sustento, também a nossa ferramenta que a gente vai usar para fazer esse brilho. Se por conta própria nós não temos o brilho de Deus, com a palavra da vida resplandece a glória do Senhor através de nós também. E eu estava gaguejando um pouco agora, porque eu estou tentando evitar usar a palavra pessimista e otimista, esses termos, porque eu sinto que quando a gente olha com esse aspecto de é só uma perspectiva, a gente não percebe que... Porque a perspectiva muda só no olho, né? Que existe mudança também na prática. O chão está sujo e nós devemos limpar, nós devemos brilhar nesse mundo, e o nosso brilho faz as outras coisas receberem brilho. Se alguém liga uma luz, a luz, por mais que esteja lá em cima, o chão está iluminado aqui também. A gente tem efeito real, não é simplesmente uma lente que eu coloco que vai ficar alguma coisa mais clara. E otimismo e pessimismo são termos costumeiramente usados para isso. E eu fiquei pensando nessa questão porque eu vi uma educadora recente, ela tem chamado muita atenção no círculo de educação científica do YouTube. Ela tem um canal de YouTube e ela começou a produzir vídeos muito recentemente, em alguns meses apenas. Mas ela já está recebendo prêmios e as pessoas estão falando muito bem. Aparentemente, ela faz muito bem o trabalho dela. E eu não assisto conteúdo, né, científico dela, mas eu assisti uma entrevista que ela fez. E ela falou que ela gosta de falar de notícias de tecnologia novas. Então, ela fala sobre a inteligência artificial, ela fala sobre possibilidades que a gente tem para ter novas formas de energia, para limpar o planeta, mas todas as descobertas científicas que ela comenta podem muito bem ser usadas de forma negativa. E ela comenta que muita gente faz a crítica porque, nossa, né, você está promovendo algo que pode ser potencialmente muito perigoso. Ela fala que o conteúdo dela não é positivo, é otimista. Ela olha para aquilo e fala, mas pode ser bom, né? Pode ser ruim, mas pode ser bom. E eu achei isso esquisito, porque ela descreveu o conteúdo dela como não positivo. E talvez é isso que dá para fazer, porque se eu vejo uma notícia por aí e eu não tenho relação nenhuma com essa notícia, e eu não tenho contato nenhuma com essa notícia, eu só posso ser positivo sobre isso, só posso ser otimista sobre isso, só posso esperar por algo. As nossas orações diante de Deus não é ser otimista. Eu oro para Deus porque eu vou torcer para algo acontecer, achando que talvez não aconteça, achando que talvez não vai fazer diferença nenhuma. Nossas orações fazem diferença. Elas não têm poder em si só, mas Deus escuta e Deus tem poder. A palavra de Deus não é otimista, ela é positiva de fato. A palavra de Deus tem vida, ela faz diferença em nossas vidas e através de nós pode fazer diferença dos outros. Mas só se a gente crer. Se nós não cremos que a palavra de Deus tem poder,
nós não vamos usar, nós não vamos resplandecer a glória do Senhor. A gente vai ser um diamante que não está polido e por isso não tem brilho ao seu redor. Eu fico imaginando, quando Paulo escrevendo essas coisas, esse brilhar diante do mundo, é essa alegria que ele está dizendo. Não é se alegrar porque ele estava confortável, porque na prisão não era. Não é se alegrar porque as coisas estavam bem, até porque a saúde dele não estava bem dentro da prisão. E com poucos contatos, com pouca liberdade. Mas é se alegrar porque ele ainda tinha a parte mais importante, que era a palavra da vida junto dele. Isso é de fato a alegria. Não uma perspectiva de, nossa, olha o lado positivo aqui. Mas é porque Deus transborda por dentro do coração até encostar e mudar as circunstâncias ao nosso redor. As nossas dores, as nossas lutas, a gente só enfrenta elas porque nós sabemos que em Deus nós podemos chegar em algum lugar. Talvez não o esperado, mas certamente na eternidade a gente vai se encontrar lá algum dia. Paulo ele fala dessa forma quando ele pensa nessas dores que enfrenta, versículo 17. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam também alegres e regozijem-se comigo. E o contexto que Paulo está dizendo isso, de ser derramado como oferta de bebida, não é uma metáfora qualquer. Ele está falando isso logo depois de ter iniciado a carta dizendo que para ele viver é Cristo e morrer é lucro, porque talvez a morte não estava tão distante das circunstâncias que ele estava passando. Ser oferecido como oferta de bebida aqui, ele está dizendo, mesmo se eu for ser um sacrifício necessário e a minha vida talvez não durar tanto, ou a minha qualidade, ou as circunstâncias que eu tiver, ou o que eu experimentar for de lutas, isso vale a pena, porque isso vai trazer em mim alegria e então vocês também que estão ouvindo se alegrem por causa disso. Não se entristeçam por causa das coisas que ele passa, mas se alegrem porque com quem ele passa é Deus. Mesmo se ele for derramado como uma oferta de bebida, algo que traz um valor mais especial no sacrifício que eles faziam, às vezes ofertas de bebida junto do altar, como uma demonstração de zelo e de adoração a mais. Mesmo se a vida dele fosse um detalhe assim para adoração a Deus, vale muito a pena. Mesmo que eu tenha que sacrificar muito da minha vida para o ministério do Senhor, e visualmente talvez eu achar que não faz tanta diferença, o resultado é menos importante do que ser algo que nós oferecemos para Deus. Nós temos um motivo de viver, como a palavra diz, alegres, sem queixas e brilhantes. E esse motivo é Jesus Cristo que efetua em nós querer e o realizar. E a nossa parte é começar dessa perspectiva de verbalizar de uma forma diferente. Não apenas sendo otimista em relação às coisas, mas dizendo que de fato as coisas estão bem no controle do Senhor. O pastor Joel comentou agora, né, de manhã, no começo da palavra pastoral, e eu fiquei até surpreso, porque eu não falei um pio sobre a mensagem de hoje e estava tudo muito alinhado, o que talvez não deveria ser tão surpreendente, né, porque Deus faz dessas coisas de vira e mexe, né? Mas a gente ainda se surpreende, porque Deus não tem como não nos chamar a atenção, né? Nós temos motivo para ter esse brilho, nós temos motivo para viver em alegria e para ser quem nós somos diante do mundo que está depravado e precisando da glória de Deus. A palavra glória, tanto em grego quanto em hebraico, significa brilho. Deus é glorioso, e quando a gente fala isso, parece que não tem muito significado, né? Nossa, glória a Deus. Glória a Deus é nossa, Deus está brilhando hoje, né? Que Deus brilhe mais. E que Deus brilhe mais nos nossos dias, porque a gente pensa, não, glória é só para Deus, eu não. Não. Nós glorificamos a Deus, mas Deus nos glorifica, Deus coloca sobre nós o brilho dele. A gente vê na bênção de Arão, muito famosa também, lá em Números, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Na cultura hebraica, fazer resplandecer sobre alguém, né, o rosto, significa um jeito metafórico de dizer demonstrar bondade. Fazer brilhar na vida de alguém significa demonstrar favor. Você vai ajudar essa pessoa. Quando Deus oferece a glória dele e brilha sobre nós, isso é o favor dele nas nossas vidas. E isso é graça, porque não veio de nós, vem de Deus. A glória significa esse brilho resplandecente que não perde força, que não perde esse ímpeto interior. Talvez a gente perca contato, mas Deus está lá. É uma fonte de energia que não se acaba.
Esse é o convite que nós temos na vida da fé. Jesus ainda fala lá no Evangelho de Mateus: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão em casa. E dessa forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nossas ações têm um significado de glória para o Senhor. Sim, brilhe a nossa luz diante do mundo. Que a gente não fique escondido, mas que a gente coloque em prática. Que a gente mude o nosso discurso, começando pelas nossas palavras, mas alcançando também as nossas atitudes. Que as nossas atitudes sejam atitudes de alegria, independente da sensação que nós temos no momento. Que a nossa igreja seja uma igreja que pregue a alegria de Cristo nesse mundo que tanto está precisando. E da mesma forma, que a gente possa sorrir genuinamente diante do Senhor. Porque nós nascemos para ser luz, esse é o nosso chamado diante de Deus. Então fica o convite para nós, se alguém aqui tem lutado com essa dificuldade, talvez esse esvaziamento, para louvar de forma genuína, talvez para servir com mais alegria, talvez para continuar no dia a dia e acordar com mais disposição. Se isso tem sido um desafio na sua vida, nesse momento a gente possa ter em oração para entregar diante de Deus o que está de errado. Talvez não sejam as circunstâncias, mas a forma como nós temos lidado com a nossa alegria. Fica o convite que nós temos em Deus de brilhar, não escondidos, mas na retidão do Senhor, porque Ele efetua em nós. E se tem alguém que tem acompanhado a palavra e não conhece a vida em Jesus Cristo, e essas angústias talvez não tenham tido solução, se a alegria é mais uma descrição de um sentimento momentâneo, um sorriso que parece ser demasiado esforço para o dia a dia, e quer ter uma mudança, fica o convite também. Convite de Jesus Cristo para crer e o seguir, porque é isso que traz um caminho de vida e de alegria plena. Então, que a gente possa ter nesse momento de oração agora, cada um acho que pode apresentar diante de Deus suas circunstâncias específicas, seu sentimento no momento, mas também se dispondo. Vamos fazer um compromisso diante do Senhor, de viver uma vida de alegria, de expressar essa alegria nesse mundo, e isso ser a glória de Deus. De sermos uma igreja que é diferente dos nossos arredores, que demonstra por contraste que Deus é glorioso. Coloca diante do Senhor com esse desejo firme de mudança, porque nós precisamos fazer esse passo. Senhor Santo Deus, nós somos a Tua igreja que é chamada santa, mas nós precisamos da Sua santidade. Nós precisamos que o Senhor nos limpe, nos purifique de forma que nós possamos, sem vergonha, demonstrar quem nós somos nesse mundo, com alegria demonstrar a Tua palavra que é cheia de vida, que nos traz motivação, que nos traz significado e propósito. Nós pedimos que, nas circunstâncias que cada um tem vivido, nós temos ouvido de muitas lutas, não apenas lutas no mundo, mas nos nossos irmãos aqui também, questões de saúde, questões de trabalho, às vezes a própria dificuldade de fazer o coração se alegrar, um estado depressivo, mas que o Senhor possa vencer todas essas coisas, porque nós sabemos que o Senhor tem poder para isso, que o Senhor possa demonstrar nessa igreja que o Senhor é um Deus de milagres, que faz esse mundo ter uma direção, ter esperança. O Senhor é aquele que brilha no meio da escuridão, e que nossas vidas possam refletir da Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós pedimos pelas pessoas que não conhecem a Tua palavra, que elas possam receber desse brilho, ver em algum canto e buscar do Senhor e ter suas vidas transformadas, ter suas vidas ressignificadas, para que não seja um sorriso forçado, mas uma alegria que vem no fundamento sólido que é o Senhor. Nós pedimos como igreja que nós possamos ser esse diferencial, que nós possamos testemunhar e demonstrar no meio da nossa comunidade que o Senhor é Deus. Que o Senhor seja a nossa motivação, que o Senhor seja nossas ações, e para o Senhor seja a nossa glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.